Fala, torcedor santista. Esse péssimo início de ano mostrou para a diretoria que o time precisa de reforços. O elenco que a gente tem não vai ser suficiente para suprir a necessidade do time nessas 4 competições que a gente vai ter esse ano. E a diretoria está indo atrás. Pena que é uma diretoria incompetente, que vem fazendo cagada atrás de cagada, mas não podemos negar que eles estão tentando. Bom, eu vou falar de algumas possibilidades que pintaram, que estão sendo ventiladas aí pela mídia, e também falar minha opinião sobre eles. Bom, vamos começar com a polêmica do dia, que é do jogador do volante José Aldo, que está no Mirassol, e que estava dado quase como certo que ele viria para o Santos, mas que aparentemente a diretoria desistiu. Só que os motivos estão, na minha visão, um pouco desencontrados. Então, aqui eu acho que cabe um pouquinho da gente refletir sobre o que de fato está acontecendo. Então, eu ouvi de alguns influenciadores dizer que a diretoria desistiu porque o atleta estava com medo de pressão. Né? Então, ele estava desconfortável porque no Santos ia ter muita pressão. Ele começou a ligar para alguns jogadores para saber como é que está o ambiente na Vila Belmiro. Queria conversar com o Vojvoda também para entender como que está a situação, né, do time. E aí a diretoria se incomodou com isso e acabou desistindo da transação, né? Mas vamos olhar aqui, tirando um pouco a paixão de lado, né? Você é o diretor de um clube de futebol. Seu time está precisando de reforço. Aí, por causa de uma besteira, né, de um jogador tá trocando de time, ele tá lá no Mirassol, aparentemente tá bem, né, tá atraindo olhares de outros times. Ele recebeu uma proposta, quer investigar mais, saber como que vai ser, né, essa próxima empresa que ele está indo, porque, né, na visão de um profissional ele está indo para um outro local, ele tem que saber para onde ele está indo, né? Então, a diretoria se incomodar, porque o jogador quer se antever a problemas que ele possa ter, me parece muito estranho. Porque o Santos está precisando de um reforço, senão não iria atrás, certo? Então, se o Santos está precisando, se incomodou porque o jogador está querendo saber mais sobre o time, é algo estranho, né? Então, eu peguei 2 matérias aqui só para a gente ver se de fato faz sentido o José Aldo ele meio que querer recusar o Santos. Vou botar aqui na tela. Então, olha aqui, é uma notícia aqui que eu peguei num portal aqui que cobre o Grêmio, que fala dos salários do Mirassol em 2025. Né? Então, veja o valor da folha salarial e de cada jogador. Já vou adiantar aqui que não tem todos os. Eu vou até tirar aqui minha carinha aqui da frente. Já vou adiantar que não tem todos, e principalmente não tem a do José Aldo, ó. Não tem aqui o salário dele. Mas vamos olhar a lista aqui por cima. Então a gente vê. Vamos pegar alguns jogadores aqui que a gente conhece mais. Felipe Jonathan, que estava no Santos, R$ 190 mil, né, de salário. Reinaldo, que foi a sensação do Mirassol ano passado, R$ 130 mil. Então, assim, mas a gente vê que tem jogador de 65, 70, 100. O Danielzinho, que foi pro São Paulo, 85 mil. Chico Kim, 70 mil. Né? O Francisco da Costa, 110 mil. Rafa Silva, 100 mil. Então, é um time que paga pouco, se a gente considerar, principalmente, comparar com o Santos. Ontem eu vi uma live que o Henrique Farinha comentou que o salário dele era em torno de R$ 80 mil. Então, grava esse valor. O José Aldo ganhava R$ 80 mil, supostamente, né? A gente não tem certeza. Então ele ganhava R$ 80 mil. Aí a gente vê aqui uma outra notícia, que eu até vi em outros portais também, mas eu trouxe aqui do Bola VIP. Santos fecha acordo de 400 mil para anunciar meia-campista e José Aldo está a um passo da Vila. Então, assim, imagina você ganhando, vai, que seja, R$ 8 mil, e aí te oferecem 40 mil. 5 vezes mais, né? Então, ele ganha 80 para ganhar 400 mil, dificilmente um jogador ia recusar um salário desse. E aqui ainda, ele tá saindo do Mirassol, que é um time que está estruturado, é um time que está crescendo, mas para ir para o Santos, querendo ou não, é uma vitrine.
Então aqui é muito estranha essa história de que a diretoria desistiu. Então, na minha opinião aqui, essa negociação acaba esbarrando em situação financeira. Porque não é um salário alto para o Santos, mas será que o Santos tem, né, como pagar a transferência para o Mirassol? Então, para mim, essa história aí tá muito mal contada. Não acredito que seja esse o problema. O jogador aí para ele seria ótimo, tanto em questão financeira como ir para um time maior, né, jogar num time grande. Então, assim, não acredito, a diretoria deve estar aprontando alguma. Não me surpreenderia se essa história tivesse aí uma reviravolta, tá? Bom, o próximo jogador que o Santos foi atrás é o Santiago Sousa, do Racing, um zagueiro. Só que é um zagueiro mais caro, custa 12 milhões de euros. E para poder trazer esse jogador, já que o Santos não tem dinheiro, ofereceu o Roleiser, que não está bem no Santos e que talvez pudesse ser uma boa moeda de troca. Porém, o Racing não se interessou pelo jogador e o Santos não tem dinheiro para pagar, né? Mas o Racing trouxe uma opção diferente, que é o Marco de Cesare. Ele também é zagueiro, que é do Racing, ele era titular no ano passado e é um jogador mais barato. Ele custa em torno aí de 6 milhões de euros de valor de mercado. Então é uma negociação mais plausível e o Racing está disposto a fazer o empréstimo desse jogador. Então, dado que o Santos não tem, né, capacidade financeira para contratar jogadores caros como esse, se vier de empréstimo, é totalmente plausível que o Santos consiga trazer o jogador, só que o Vojvoda ainda não avaliou ele. E parece que o Botafogo também tem interesse. Então, além da concorrência com outros times, não foi avaliado internamente se vale a pena ou não. Só um adendo no Sousa, o Vojvoda que pediu o jogador, então o Santos foi atrás, mas acaba sendo aí um valor muito alto que o Santos não tem como pagar. Uma outra opção que apareceu no mercado é o Alan Loboa, ele é volante, tem 19 anos, ele está jogando no Independente de Medellín. Eu não conhecia esse jogador, e o valor de mercado dele é estimado em 900 mil euros. Então é um jogador mais barato e totalmente uma aposta. Ele estreou nos profissionais lá do time colombiano em maio desse ano. No final do ano passado ele sofreu com lesões, então ficou boa parte ali do final do campeonato colombiano fora. E voltou esse ano, teve alguns jogos, mas é totalmente uma aposta. E pelas análises que eu vi, eu não cheguei a entrar a fundo, então peguei análise de outros criadores de conteúdo, que ele é um jogador jovem, é uma aposta, só que ele joga num campeonato muito mais fraco que o Campeonato Brasileiro. Então é um pouco parecido com o Rinestrosa, que a gente já comentou há uns 2 meses atrás, ele acabou indo para o Vasco, né? Começando agora, ainda tem adaptação, mas aparentemente não começou bem. Então, eles jogam bem lá na Colômbia e quando vêm para o Brasil sofrem, né? E ainda mais vir para o Santos, que é um time totalmente bagunçado, pode ser aí uma aposta frustrada, mas assim, são valores mais baixos, né? Então, se o Santos traz por um valor menor, né, do que esses 900 mil euros e paga um salário baixo, acaba sendo uma aposta válida, porque como o atleta é novo, ainda dá para vender ele depois, né, e recuperar. Então, para mim, não conheço, pelo que eu vi, vale a aposta se vier por valores baixos. Então, talvez se de fato vir para o Santos pode ser uma boa. Então, a única contratação confirmada até agora é do atacante Moisés, que estava no Fortaleza, o time que foi rebaixado ano passado. Ele jogou com o Vojvoda, ele sofreu bastante com lesões no ano passado, então não jogou tanto. Então ele busca se recuperar, né? E aí vem se recuperar com um treinador que ele já conhece. O time do Santos precisa aí de reforços, então para ele é uma boa também vir para o Santos. Não foi uma transação barata, então é uma aposta já mais cara. Pela característica do atleta, né, de estar voltando de lesão, eu acho que é uma aposta alta do Santos. Espero que dê certo. Então, já dizem aí que ele vai possivelmente estreia já contra o Atlético Paranaense, fora de casa, vai ser lá no Paraná. Então, assim, é torcer, né? Já que tá aqui no Santos, vamos torcer, vamos apoiar. Ele consiga aí desenvolver o futebol bom que ele mostrou lá no Fortaleza, temporadas anteriores,
e que ele possa repetir aqui no Santos. Bom, e vocês? O que achou aí desses nomes? Você achou que o Santos acertou em recusar o José Aldo? Eu acho essa história muito estranha. Já os outros jogadores são especulações, então a chance de virem mesmo são baixas, mas eu trouxe aqui, até porque estão se falando bastante aí na mídia e pode ser do interesse de vocês. E torcer para o Moisés aí dar certo no Santos. Vocês acham que vai dar certo? Tomara que sim, né? Então um abraço, até o próximo vídeo.